E aí galera, fala tu. No vídeo de hoje vamos falar de uma figura controversa, cercada por manipulação e terror. Um personagem que conseguiu transformar sonhos de uma geração inteira em pesadelos sinistros. O cara não precisava usar armas, ele controlava mentes. Não precisava nem sujar as mãos para deixar um rastro de sangue e morte. Sua história é um alerta sobre o poder do carisma, e até onde a maldade humana pode se esconder atrás de um sorriso. E aí? Será que você tem estômago para lidar com os segredos de um dos capítulos mais perturbadores da história contemporânea? Então me segue aí, vamos lá descobrir. O período era os anos 60. Enquanto o sol brilhava em Los Angeles, a surf music e o rock and roll dominavam as paradas, uma figura obscura começou a se fazer notar. Mas ao contrário das estrelas do palco, seu brilho era completamente sombrio. Vamos começar um pouco mais atrás. Imagine uma doce criança nascida em uma pequena cidade de Ohio em 12 de novembro de 1934. Imaginou? Agora imagine essa criança em um lar desestruturado, com uma mãe negligente, que se drogava e chegou a ser presa por assalto à mão armada, quando essa criança tinha apenas 5 anos de idade. Pois é, Ada Kathleen Maddox era essa mãe, uma garota de 16 anos de idade que não possuía a menor habilidade parental. Nas primeiras semanas de vida, a criança não tinha nome, sendo chamada primeiro de No Name Maddox, mas logo se chamou Charles Miles Maddox. Pouco tempo depois, ela se casou com um trabalhador temporário, e a criança acabou adotando o seu nome. Ainda seguindo um pouco com Ada, seu casamento não durou muito. Quando Charles tinha 5 anos, ela foi presa e deixou o garoto com os tios. Kathleen puxou 3 anos de cadeia. Ao ser liberada, pegou o filho e foram pulando de motel em motel. A partir daqui, o moleque passou a se manter ocupado cometendo pequenos furtos e assaltos desenvolvendo sua veia criminosa. O trabalhador temporário era William Manson. Então provavelmente vocês já sabem quem era essa criança. Pois é, exatamente. Essa criança era ninguém menos que Charles Miles Manson. Mas por enquanto vamos com a sua mãe, Kathleen. Ela bebia demais, vivia em bares e se envolvia com vários homens. E depois de não conseguir controlar seu temperamento nem do próprio Charles, eles foram separados. A mulher bebia tanto que Manson foi colocado em uma escola de assistência em Indiana, começando uma adolescência repleta de instituições e reformatórios. Ele aprendeu a sobreviver na marra, parceiro. Resultado disso? Ele não se tornou aquele garoto gentil que todo mundo esperava. Ele se tornou uma das figuras mais macabras da história dos Estados Unidos, chegando a ser classificado como agressivamente antissocial. E isso foi na adolescência. Aos 13 anos, roubou uma mercearia e um cassino. Ousado, garoto, hein? E não parou mais. Sempre que estava em seus breves momentos de liberdade, ele cometia um crime. Já aos 24 anos, em liberdade condicional em 1958, começou a se prostituir. Mas foi preso em junho de 1960 e os tribunais deram a Manson uma pena de 10 anos por violar sua liberdade condicional de uma condenação anterior onde ele tinha falsificado um cheque do tesouro no valor de $43. O equivalente hoje a mais ou menos $562. Com o passar dos anos, ele se mudou para São Francisco, Califórnia, onde a liberdade e o amor estavam no ar. Foi nesse cenário que ele encontrou os primeiros membros do que as pessoas mais tarde chamariam de a família. Seguidores incontestáveis. Essas pessoas eram em sua maioria jovens desiludidos, em busca de propósito e, por que não, um pouco de emoção. E acho que conseguiram bastante. Mas o que começou como uma busca por liberdade, logo se transformou em algo muito mais sinistro. Não podemos negar que o cara era carismático, mas também extremamente manipulador. Lavou o cérebro de seus seguidores com teorias da conspiração em um cenário apocalíptico que ele chamou de Helter Skelter. Uma ideia maluca que o tornaria um líder em meio ao caos que ele mesmo queria criar, a guerra racial. Dizia que os negros logo se levantariam contra os brancos, mas não passava de uma de suas distorções da realidade. Agora, o palco estava montado para o desfecho trágico que eu sei que muitos ainda se lembram, ou, pelo menos, já ouviram falar. Chegamos a 9 de agosto de 1969. Nesta data fatídica, nossa história virou de cabeça para baixo, ou direto para o inferno. Um fato curioso é que Manson queria ser músico. Ele era muito fã dos Beatles. Ele chegou a conhecer Terry Melcher, produtor de discos de sucesso, que até se mostrou interessado em suas músicas, mas essa parceria deu para trás. E adivinha onde Melcher morava nessa época? Pois é, na 10.050 Cielo Drive, Bel Air, mansão que ele alugava. Manson mandou seus pupilos Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel invadir a casa onde Melcher vivia. Ele tinha virado seu desafeto, mas ele não estava mais lá. Agora, quem estava morando na mansão era Sharon Tate,
e seu marido, o famoso diretor de cinema Roman Polanski, que neste dia estava na Europa finalizando um filme. O que aconteceu naquela noite foi de uma brutalidade inacreditavelmente bizarra. Vítimas inocentes, entre elas Sharon, que estava grávida de 8 meses, foram brutalmente assassinadas. E a cena? Uma verdadeira obra macabra de deixar Kruger com inveja. Tinha até mensagens escritas com o sangue das vítimas nas paredes da casa. Uma verdadeira cena de terror. Neste dia, além de Sharon, que implorou pela vida de seu bebê, também morreram seus amigos Pikowski, Jay Sabrin e Abigail Folger, além de Steven Parent, um amigo do caseiro. E menos de 48 horas depois, 6 membros da família, os 4 do crime anterior, mais Leslie Van Houten e Steve Grogan, rodaram por Los Angeles até chegarem ao 3301 Waverly Drive, no subúrbio de Los Feliz. Era o endereço dos LaBianca, fazendo mais vítimas em outro assassinato igualmente brutal, o casal Leno e Rosemary LaBianca. A palavra guerra estava marcada no corpo de Leno. Rosemary levou mais de 40 facadas, e morte aos porcos estava rabiscado com sangue nas paredes. Esse caso ficou conhecido como caso Tate LaBianca. Após o massacre, a polícia se viu perdida em uma teia de pistas. A primeira impressão era que tudo estava relacionado ao submundo das drogas, levando os policiais a ignorarem as semelhanças por um tempo. Por conta disso, o pai de Sharon, o coronel Paul Tate, um ex-oficial da inteligência do exército, chegou a investigar por conta própria, chegando ao ponto de deixar crescer o cabelo e a barba para se infiltrar em comunidades hippies e mercados de droga, tentando conseguir qualquer fragmento de informação que entregasse os assassinos de sua filha e seu neto. Até ali, Manson e seus seguidores estavam sendo perseguidos por acusações de roubo de carros, fuscas, para fazer bugs, para ser mais exato. Até então nada tinha sido encontrado, só que dessa vez foram encontrados vários bugs e outros veículos desmontados no rancho Parker, no Parque Nacional Death Valley, a 320 km ao nordeste de Los Angeles, onde alguns da família foram presos, incluindo Susan Atkins e Charles Manson. Essa propriedade foi ocupada por Charles e sua família por volta de 1968, com permissão da proprietária. Cara, mesmo depois de interrogar mais de 300 pessoas em todos os Estados Unidos e no exterior, a polícia ainda não tinha qualquer pista dos assassinos de Tate e LaBianca. Susan, detida temporariamente no centro de detenção Sybil Brand Institute, contou a 2 colegas de cela seu papel nos crimes Tate e LaBianca, só para se gabar, começando aí a queda da família Manson. Logo, as redes foram se fechando em torno do homem que havia encantado tantos, com seu charme e sua loucura. O julgamento começou em junho de 1970 e foi um espetáculo por si só. Ele aparece no tribunal com uma cicatriz de suástica na testa, e alguns de seus seguidores copiaram o gesto. Manson se tornou uma figura da mídia, à medida que seu lado mais sombrio era exposto ao mundo. Condenado à morte em 1971, sua sentença foi posteriormente comutada para prisão perpétua, após a decisão da Suprema Corte da Califórnia em O Povo versus Anderson causar a invalidação de todas as sentenças de morte na Califórnia antes de 1972. E mesmo atrás das grades, muitos continuaram a seguir seu culto de personalidade. E mesmo depois disso tudo, lá pelos anos 2000, por mais incrível que pareça, Ethel Elaine Burton, de 26 anos, afirmava que se casaria com Manson por amor. I've got half a brain that I can see that he is the one that knows what's going on. Ela chegou ao ponto de deixar sua casa em St. Louis e se mudar para uma cidade próxima ao complexo penitenciário de Corcoran, com a intenção de ficar mais perto dos amados. Desde 2005, ela visitava o psicopata e alimentava sites que apoiavam seu pretenso futuro marido. Em 2014, aos 80 anos, Charles recebeu autorização para o casar, mas em fevereiro de 2015 ele desistiu, depois de descobrir que sua noiva, 53 aninhos mais nova, tinha a ligeira ideia de expor seu cadáver em uma redoma de vidro após sua morte. Por décadas, ele continuou sua vida na prisão causando problemas. Teve várias acusações, como má conduta, porte de arma e ameaça a funcionários. E mesmo após a sua morte em 2017, a sombra que ele lançou sobre a cultura pop e a sociedade ainda ecoa. Sua história é um lembrete brutal do que acontece quando o carisma se mistura com a arte de manipular. E assim encerramos nossa jornada. Ou será que não? Então, Manson, mesmo depois de morto, ainda traz revelações aterrorizantes de sua maldade e psicopatia. Imagina você ouvindo uma gravação antiga de um telefonema de prisão, e do nada percebe que é mais que uma simples conversa. Você começa a perceber algo estranho, algo perturbador. Começa a perceber que as palavras daquela conversa podem mudar o que você pensa que já sabia sobre um dos criminosos mais notórios da história.
No áudio da conversa, Manson fala de uma parte de sua vida que poucos conheciam até aquele momento. Ele dizia que antes de se tornar o monstro que todos lembram, viveu no México na década de 60, pouco antes de ir para a Califórnia. E ele mostrou ser realmente quem ele era. Eu vivi no México por um tempo. Fui a Acapulco, roubei alguns carros. Me envolvi em umas coisas que, sinceramente, não consigo nem lembrar direito. Fiz algumas coisas que ninguém sabe. Inclusive, estive envolvido em alguns assassinatos, sabe? Deixei meu revólver 357 Magnum na cidade do México e, bom, deixei alguns mortos na praia. Até agora, todos conheciam Manson como o líder de uma seita que aterrorizou a Califórnia. Mas parece que ele foi um pouco além, e que o número de suas vítimas ainda pode ser muito maior do que imaginava. Será que ainda teremos mais novidades sobre esta figura aterrorizante? Quem realmente era este homem que deixou uma marca tão profunda na história? Nem todos os mistérios precisam ser resolvidos, mas algumas histórias nunca devem ser esquecidas. No próximo vídeo falaremos da família Manson e do que aconteceu com as meninas. Até a próxima.